Olá, bem, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre uma das mais célebres escritoras da era vitoriana, Cristina Georgina Rossetti. Bom, nós escolhemos dois de seus poemas para que nós pudéssemos fazer a análise, tá? O tema, o título da nossa apresentação é Roads and Memories, Death and the Poems Uphill and Remember, by Cristina Rossetti, que seria Estradas e Lembranças, Caminhos e Lembranças, A Morte nos poemas Uphill e Remember. A gente vai focar mais na questão da morte nesses dois poemas. E eu dou agora a palavra para a Jamile. Então, para a gente começar a nossa análise, a gente precisa falar um pouquinho de quem foi a Cristina Rossetti. Então, Cristina Georgina Rossetti vem de uma família, vem da família Rossetti, é a irmã do Dante Rossetti, um dos expoentes também do período dos pré-rafaelitas. E assim, a Cristina, por mais que ela que nasceu em dezembro de 1830, por mais que ela tenha crescido em Londres, a família dela é italiana, ok? Isso faz com que ela já tenha tido assim, que ela já se torne interessante. As origens dela são italianas. E ela vem de uma família super, como é que eu posso dizer? Super nesse mundo, uma família de artistas, era com pais, irmãos, irmãs, todos voltados para a arte, tá certo? Inclusive as referências que a mãe chegou a ter contato com o Lord Byron, aquela coisa toda. Mas era uma família que sim, que tinha aquele contato direto com a arte. E ela cresceu em Londres, ok? E uma das coisas que chamava a atenção em Cristina Rossetti era a sua religiosidade, a intensa devoção, como a gente coloca aqui no nosso texto, a intensa devoção que a autora tinha à sua religião. Chega-se muito, se especula a vida da autora, e há, sim, aqueles historiógrafos que chegam a admitir que ela chegou a recusar noivados por conta que o parceiro ou o pretendente participava de uma outra religião, tinha uma religião diferente da dela, e ela tinha essas raízes, era apegada e não abria mão dessa parte. Rossetti não publicou muitos poemas, mas escreveu bastante. Enquanto viva, ela publicou alguns, e alguns foram publicados também após a morte da mesma, ok? E aí, como eu já disse, ela é proveniente de uma família que tem grandes talentos. Ela começou a escrever cedo e foi uma das vozes mais conhecidas da poesia vitoriana. Há uma comparação aliás, não é que uma comparação, mas que ela meio que vai ser igualada ou vai estar sempre presente quando falamos da Elizabeth Barré, porque foram duas mulheres que se destacaram dentro da poesia dessa época. E a gente tem, dentro das obras de Cristina Rossetti, uma poesia caracterizada por temas como amor, como morte, e assim como o misticismo religioso, tá certo? Em muitos dos seus poemas a gente vai encontrar uma fórmula bem feita, tipo sonetos, aquela fórmulazinha ali amarrada, centrada, estruturada. E em muitos outros a gente vai encontrar um poema livre, com versos mais
com rimas mais livres, com uma métrica mais livre, ok? É interessante dizer que a instrução dessa autora foi dentro da sua própria casa, tá certo? Dentro da própria casa, ela foi educada pelos pais e ela, dentro da casa mesmo, teve acesso a estudo de obras religiosas, a clássicos literários, a contos de fadas, a romance. E assim, e além disso, a descendência dela, que era italiana, fez com que ela tivesse contato, uma certa familiaridade com a obra de Dante Alighieri. Então, tudo isso vai ajudando na construção da autora que ela é. Lembrando que, assim, essa educação que Cristina tinha não era algo que se estendia a todas as mulheres da época em que ela viveu. Não, eram poucas, mas para nossa felicidade, Cristina foi educada em casa e desenvolveu trabalhos lindos. Aqui a gente elencou 2. Existe uma variedade, são enormes os números de poema dela, muitos ainda não traduzidos, e aqui a gente vai falar sobre 2 em especiais, de Uphill e Remember. E aí a Thaís vai falar sobre os poemas. Bem, agora eu vou ler esses 2 poemas, Uphill and Remember. Logo em seguida, vamos fazer a análise destes poemas. Primeiramente, Uphill. Does the road went uphill all the way? Yes, to the everyday. Will the day's journey take the whole long day? From morn to night, my friend. But when the slow dark hours began, may not the darkness hide it from my face? You cannot miss therein. Shall I meet other wayfarers at night, those who have done before? Then must I knock or call when just inside? They will not keep you standing at that door. Shall I find comfort, travel sore and weak? Of labor you shall find the sum. Will there be beds for me and all who seek? Yeah, beds for all who come. Agora vou ler o poema Remember, que é um soneto da Cristina Rossetti. Remember me when I am gone away, gone far away into the silent land, when you can no more hold me by the hand, nor I have turned to go, yet turn I stay. Remember me when, no more day by day, you tell me of our future that you planned. Only remember me, you understand. It will be late to cushion the north pray. Yet if you should forget me for a while, and afterwards remember, do not grieve, for if the darkness and corruption leave, investigate the thoughts that I had better before you should forget and smile, than that you should remember and be sad. Agora a Jamile, ela vai tratar um pouquinho sobre o poema, esses 2 poemas. Então, após a leitura que a Thaís fez dos nossos 2 poemas, a gente vai começar a analisar um pouquinho as características dessas obras, tá certo? E a gente já coloca de início o quê? É interessante falar para vocês o porquê que a gente optou
falar primeiro de uphold e depois de remember. As nossas escolhas partiram do pressuposto que, em uphold, a autora inicialmente vai nos falar do quê? Ela vai nos falar de uma jornada, tá certo? E em seguida, no poema Remember, ela já vai falar, e nós podemos entender, como se fosse depois que essa jornada está concluída. Mas vamos voltar a Thaís vai comentar Remember e cabe a mim comentar Uphold. E aí eu já trago para vocês o que seria. Eu, a partir de agora, vou tratar esse poema como Colina Acima, que seria a tradução, uma das traduções que são aceitas para o tema do poema, tá certo? Colina acima, montanha acima. E aí eu já explico o porquê dessa tradução. E é importante também eu falar que as obras de Cristina, elas ainda são pouco traduzidas. Não há muito trabalho de tradução voltado para ela, tanto que ainda há obras que ou perdem muito da carga emotiva que há no poema, e alguns conseguem até colocar toda a carga emotiva, mas durante o processo de tradução perdem a métrica, perdem a estrutura, tá certo? Então, essa foi uma das dificuldades que a gente teve com os poemas que escolhemos, mas encontramos saídas. Então, voltando ao nosso tema central, aqui do primeiro poema, Uphill, a gente vai ter o quê? A gente vai ter meio que um diálogo. O poema é um exemplo, a gente pode até chamar o poema, dizer que o poema é uma alegoria e tal, mas ele se apresenta na forma de um diálogo. Isso é importante a gente observar desde o início. Se a gente for, observem, se a gente for para a primeira estrofe do poema, e aí o slide pode voltar para o primeiro tópico, deixa eu colocar aqui no primeiro tópico, no poema Uphill. Só dar uma voltadinha no slide. Ok, não está dando para voltar e tal, mas se a gente toma, ok, aqui está. Observem o primeiro poema e observem a estrutura, tá certo? Aliás, o primeiro poema, a primeira estrofe, a segunda estrofe, a terceira, a quarta. Observem a estrutura. Nesse poema, a gente tem um diálogo, como vocês podem ver aqui, construído com perguntas e respostas. Então, aqui a gente já tem algo singular. Observem que no nosso poema nós temos dois eu líricos. A gente tem o que seria aqui um viajante em massa e alguém que conhece um caminho que vai ser seguido, que vai ser trilhado, ok? E aí a gente descobre o porquê que o nosso poema se intitula Montanha Acima. Olha que logo na primeira estrofe é perguntado se essa estrada segue montanha acima, o percurso todo. Veja, essa montanha, essa estrada vai subindo pela essa montanha o tempo todinho. E aí no segundo verso a gente tem sim, até o finalzinho, mais ou menos nesse sentido. E aí no terceiro verso a gente já vai ter mais uma pergunta. E essa jornada, o tempo de percorrer essa estrada, levará um dia inteiro? No que a gente tem a resposta, do amanhecer até a noite, meu amigo. Então, vamos observar, tomar aqui nessa primeira estrofe, o que nos é dito. A gente tem aqui duas pessoas conversando, fica claro, um pergunta e o outro responde, tá certo? Então, sim, é um poema em forma de diálogo, que está estruturado em rimas AB a B, tá certo? É um poema estruturado da seguinte forma. E a gente vê aqui o seguinte,
chamando a atenção para o conteúdo desse tema, aliás, para o conteúdo desse poema, a gente observa que meio que a resposta que está sendo dada à pergunta, ela confirma a pergunta. Ela sempre vai confirmando. Vamos passar agora também para o segundo estrofe. E na segunda estrofe, o autor já vai... o autor não, perdoe-me. O eu lírico que faz as perguntas já pergunta aqui se para a noite há algum lugar de descanso. Observem que na primeira estrofe, ele perguntou se aquela jornada, se a caminhada daquela estrada que subia a montanha durava o dia todo. E um segundo eu lírico respondeu que sim, que duraria um dia todo. Na segunda estrofe, já mostraram uma segunda preocupação. Após esse dia todo de caminhada, haverá um descanso para ele? Haverá um lugar para ele descansar? Nisso, o segundo eu lírico responde que há sim. E ele diz mais ou menos que haverá um teto para quando as horas lentas chegarem, para quando o escuro se iniciar, ou seja, quando a noite bater, sim, haverá ali um descanso para ele. E aí aqui ele afirma a pergunta que é feita, responde, mas ele também acrescenta algumas coisas. E aí, mais abaixo, ainda na segunda estrofe, ele pergunta se aquela escuridão que vai ter, que é o final da noite, se aquela escuridão não vai anuviar, não vai, como é que eu posso dizer, prejudicar a visão, fazer com que ele não enxergue esse local. E o segundo eu lírico, que está dando as respostas, coloca como que há sim uma estalagem lá em cima para ele após a jornada dele e que é impossível que ele não veja. E aí a gente ainda tem a terceira estrofe, onde o primeiro eu lírico pergunta se vai encontrar outros caminhantes, no que ele tem como resposta que sim, todos os que vieram e passaram na frente dele. Assim, a gente tem todos os que participaram, isso, todos os que estiveram à frente dele. E aí a gente tem que vieram antes, e a gente tem no finalzinho se um eu lírico perguntando: eu devo bater a porta ou chamar quando eu ver algo? E ele responde, no que o segundo eu lírico responde, que todos terão, que ele não será deixado esperando, que ao final ele será recebido. E aí a gente vai para a quarta e última estrofe, não é um poema longo. A Cristina Rossetti tinha poemas longos, mas outros também pequenos, esse é até curtinho, tá certo? E na quarta estrofe, ele vai perguntar se vai encontrar, como é que eu poderia dizer, se ele vai encontrar conforto e uma solução para as dores e para as fraquezas, o cansaço que ele teve durante essa viagem. E é respondido que sim, que nessa estalagem, ao final da estrada, ele encontrará a recompensa do trabalho dele aqui, do trabalho dele. E, por fim, haverá cama para mim e para os que necessitarem, mais ou menos nesse sentido, dele perguntar se haverá uma cama para ele, e para quem o acompanhar, para quem chegar lá cansado. E a gente tem a resposta, sim, yes, cama para todos os que chegarem. E aí nisso finaliza o nosso poema. Jamile, esse é um poema simplesmente sobre passagem, sobre uma viagem qualquer? Não. O que a gente tem nesse diálogo aqui é totalmente, eu posso considerar uma metáfora. Muitas pessoas consideram ele uma metáfora. Por que a gente considera isso? Porque toda essa viagem é para se falar da passagem da vida para a morte.
Quando a gente tem bem de início, logo na primeira estrofe, quando ele pergunta, essa estrada segue montanha acima o percurso todo? É sim até o finalzinho? A gente tem aqui uma pessoa que está disposta a viajar, que está disposto a caminhar, conversando e perguntando, alguém que conhece muito bem esse trajeto. Na primeira estrofe, quando ele pergunta se aquela estrada, essa estrada montanha acima a que o poema se refere, a que a autora se refere, é a estrada da vida, ok? Não é uma estrada qualquer, é uma estrada da vida, é a jornada da vida. Então, a jornada que está sendo descrita aqui não é aquela caminhada qualquer que você faz para se divertir, passear com o seu local. Não, é uma metáfora para a jornada da vida por qual cada um de nós passamos, ok? E quando ele fala que é uma jornada que leva um dia inteiro, do amanhecer até o anoitecer, é uma referência ao dia, à vida do cristão, do amanhecer, do nascer, do entardecer, do envelhecer, do anoitecer e do morrer. E aí, nessa parte, a gente vê a presença da morte, divisão de morte, no poema da Cristina Rossetti. E aí é colocado, ela vai falando, como se fosse a opinião dela acerca do sentimento. A gente percebe que em nenhum momento ela está colocando aqui a morte como algo negativo. Esse fim, quando ela chegar, quando ela vai lá para a segunda estrofe, que ela diz, mas para a noite há um lugar de descanso, enfim, quando ela terminar a jornada da vida, quando ela terminar de viver, será que ela vai ter descanso? No que a resposta é totalmente positiva. Um teto para ela descansar. E ela será recebida lá. E aí ela ainda pergunta se lá na terceira estrofe a gente observa que ela pergunta se ela vai encontrar algum caminhante. Ou seja, alguém, quando ele diz que sim, todos os que foram antes dela, significa que não somente ela, mas é uma experiência, a morte é uma experiência humana, de todos os seres humanos, não existe um ser humano que não vá morrer, ou que tenha morrido. E então, lá ela está exposta a encontrar, ter esses encontros, e no final, ela é colocada a morte como após a morte, será encontrada as recompensas pelo trabalho, pela jornada dela, entendido? E haverá cama para todos os que chegarem, ou seja, há lugar após a vida para todos os que chegam lá. Ou seja, por isso a gente diz que o poema é um exemplo de alegoria e que ele está sendo apresentado na forma de diálogo. A gente vê aqui uma sequência alternada de perguntas e respostas, como fica bem claro, e quando a gente vai analisando esses estrofes, há uma sequência legal que a Rossetti elenca aqui. Observe que ela parece não misturar muitos assuntos, ela é bem clara. Na primeira estrofe, ela vem falar aqui sobre a jornada dela, a jornada que vai ser feita. Na segunda, ela já fala, na segunda estrofe, do lugar. Já é detalhado e comentado o lugar de chegada após essa jornada. No terceiro poema, ela fala das experiências coletivas, de quem haverá antes, de quem estará lá. Para finalizar com a fala sobre recompensa por aquilo que foi passado, por aquilo que foi vivido durante a vida da autora, ok? Você poderia, deixa eu passar aqui, passar o slide para a próxima parte, para o próximo poema, depois para a próxima parte. Pronto. Próximo slide, característica das obras. Ok. Aqui em Up Hall, nós vamos ter o quê? A gente vai ter
como um tema principal, a gente elencou alguns temas e alguns símbolos. Claro, alguns a gente não colocou, a gente colocou os que seriam os principais. E falando um pouco acerca deles, a gente vê aqui presente a morte. E aqui a gente colocou esse poema inicialmente para vocês terem noção de quando a Thaís explicar o segundo, vocês vão fazer essa ligação. Mas a morte aqui aparece de uma forma velada. Note que em nenhum momento no poema a autora usa a palavra morte. Em nenhum. Ela constrói todo o poema em cima de uma metáfora. Ela não usa esse termo, mas a gente vê ele presente, tá certo? E aí a gente vai ter aqui símbolos, os caminhantes, tá certo? A gente tem aqui os símbolos que tem nesse poema, elencando 3. A gente pode ter, assim, sobressaltar os caminhantes. Quem seriam esses caminhantes? Somos todos nós que estamos nessa jornada maravilhosa, colina acima, chamada vida. O nosso futuro, nosso destino, quando a gente chegar na colina lá em cima, esperamos que seja essa estalagem maravilhosa. E a própria colina, que é essa subida, que é esse crescer e envelhecer na vida, e as camas, que é o que é colocado como o local que vai nos esperar, quem vai nos aguardar, que aguarda os caminhantes. Esse seria mais ou menos uma análise superficial do nosso poema, ok? Agora, para a gente fazer um link, a gente vai trabalhar um pouco, comentar um pouco Remember, que também é um poema da autora, tá certo? E agora a Thaís vai falar um pouquinho sobre ele, comentar mais sobre esta obra. Thaís? Bem, dando continuidade aqui à análise do poema, o poema Remember vai ter 2 temas. A autora Cristina Rossetti, ela vai trabalhar 2 temas neste poema. Será a morte e o amor. Poderia retornar ao slide em que está o poema? Remember. Bem, este poema, intitulado Remember, nós traduzimos e outros tradutores chamam-no de Lembre-se. Ele é um soneto, tem 14 versos. Ele, indo para a questão da estrutura, a gente pode perceber que este soneto, ele é um soneto petrárquio, e ele é um soneto petrárquio em pentâmetro e âmbico. Ele consiste em quê? A primeira parte é a oitava, que a gente vai chamar, em que estão 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda, aí fica uma oitava. Nesta primeira, a gente pode perceber que na estrutura, o ritmo e também a questão da rima, que a rima seria AB, BA, AB, BA, nesta oitava, inicialmente, em que seria o EI do primeiro verso iria rimar com stay do quarto verso. E o final de land iria rimar com hand, que é o terceiro verso. Já na segunda estrofe, vai se repetir essa estrutura de ABBA, em que vai ficar day, rimando com pray, do último verso dessa segunda estrofe, e played, rimando com understand. Então, a gente pode perceber essa estrutura rítmica, né? Há rima,
E a gente vai perceber também que na quarta e na quinta estrofe, essa mesma rima, né? Em que vai dar, a estrutura vai ser CDE, CDE, que a gente pode observar que o while vai rimar com smile, grieve vai rimar com leave, head vai rimar com set. Essa é a estrutura desse poema da Rossetti. E partindo para a questão da análise dos temas, a gente vai perceber neste poema a repetição, que há uma repetição na palavra remember, em que a todo momento o eu lírico ele vai repetindo essa palavra e, tipo, a gente identificando para quem é este soneto, para quem será que o eu lírico está falando. A gente pode perceber que vai estar falando sobre, provavelmente, um amante dela, uma pessoa que ela gostava muito. Porque lá na sexta estrofe, no sexto verso, ele vai falar: You tell me of our future that you planned. Ou seja, aqui o eu lírico ele vai estar falando: você me fala de nosso futuro que você planejou. Ou seja, aqui a gente subentende que o eu lírico ele está falando de uma mãe, de uma pessoa que ela amava, né? Porque eles estão planejando um futuro juntos. Ele está planejando um futuro juntos, né? E aí, na temática aqui vai ser a questão da morte, como eu já havia dito. Por quê? Porque ela vai estar todo o tempo dizendo: lembre-se de mim quando eu tiver partido, lembre-se de mim quando não mais, dias após dia, você falar do nosso futuro, apenas lembre-se de mim. E ela vai todo o tempo essa repetição. Por quê? A gente subentende que aqui o eu lírico ele tem medo. Ele tem medo da morte. Ela vai falar, o eu lírico vai falar da morte de uma maneira não temerosa, mas contemplativa. Até nessa oitava, que é até o oitavo verso, o eu lírico vai falar de maneira contemplativa sobre a morte. Né? Ela fala sobre lembre-se de mim quando eu tiver partido para longe, na terra silenciosa. Terra silenciosa, será? O que é essa terra silenciosa? Né? A gente pode pensar em que pode ser. Essa terra silenciosa pode ser o túmulo, que aí essa terra silenciosa já seria um símbolo no poema, né? Poderia ser o túmulo em que ela está lá sozinha, solitária, onde não há ninguém, só há silêncio. Essa terra silenciosa pode simbolizar também a questão da morte, né? Que a morte ela é solitária, a pessoa ela vai sozinha. Assim como no poema Uphill, há um caminho, né? O Uphill foi traçando um caminho para a morte. Aqui já é o momento da morte, né? Ou é o momento, ou então ela está falando como ela acha que será, né? Essa morte. Então, essa terra silenciosa pode simbolizar essa morte, pode simbolizar essa solidão, a questão é o túmulo mesmo, em que o corpo dela está lá, né? E ainda na análise vai falar também sobre o amor. Por que que tem a temática do amor? Por que que identificamos a temática do amor nesse poema? Justamente por ela falar, ela estar
ter feito esse soneto para alguém que ela ama. Foi o que eu expliquei anteriormente, em que o eu lírico aqui, ele se identifica para seu amado, diz que não é para ele esquecer, diz que ele tem que entender que ele não pode esquecer ela, que será tarde para aconselhar-se ou orar por ela. Então, até o 8º verso, a gente percebe, né, que o eu lírico ele está com medo não da morte, mas com medo do seu amado esquecer. Esquecer é o eu lírico. Já é interessante que ela coloca isso. No sexteto, que é do 9º verso até o 14, a gente observa já uma mudança. No poema, a palavra volta, né? Em que, o que isso quer dizer? Que agora ela volta atrás. Se antes ela temia o medo dele esquecer, agora ela vai dizer que se for para ele ficar na escuridão, for if the darkness and corruption live of the thoughts that once I had, better by far you should forget and smile, than that you should remember and be sad. É muito profundo o que ela fala, porque se é para ele lembrar dela e permanecer nessa escuridão, numa corrupção, de estar ali lembrando dela e não vivendo a vida, é melhor que ele esqueça dela. Como diz no final, melhor de longe você esquecer e sorrir do que lembrar e ficar triste. Já nesse final, o eu lírico, ele já tenta convencer o seu amado ou a sua amada, para que ele esqueça, para que a lembrança não perturbe, né? Que não haja vestígio de pensamentos de escuridão, de pensamentos que vão... Essa escuridão seria o quê? Poderia ser a tristeza que abate ele pela perda da amada. Essa corrupção de querer sempre estar perto ali, aquele corpo, como a gente falou, foi bem explicitado, a Christina Wolff, a Cristina Rossetti, ela é muito religiosa. Aí pode ter também um sentido religioso, essa corrupção, né? A questão de ligar-se muito às coisas materiais, essas coisas que não se pode levar depois que parte, né? E a Cristina, ela era da fase pré-rafaelita. E os pré-rafaelitas, eles tinham uma filosofia de acreditar que a gente deveria se desprender dessas coisas mundanas, desse querer estar perto, dessa materialidade, né? E partir para algo mais profundo, mais além, após a morte. Então, eles não se apegavam muito à coisa do mundo, né? À medida que o eu lírico vai falando sobre ficar, né? Que circula de volta para longe, também oferece uma réplica à rima. A gente pode perceber essa rima. E essa palavra volta, ela tem um grande impacto nesse poema, porque, como eu expliquei, ela muda de pensamento, ela se desprende desse ser material, né? E ela quer que seu amado também se desprenda, que o seu amado, em vez de ficar sofrendo, triste por ela, que ele sorria,
que ele esqueça, sorria e possa seguir em frente. Então, enfatizando essa terra do silêncio, vai falar sobre a solidão, né? Que já foi a simbologia, foi a primeira simbologia que identificamos aqui neste poema, Silent Land, que vai tratar mais sobre a questão dessa solidão, da partida, dessa morte triste, essa morte, na verdade, essa morte que a pessoa vai percorrendo esse caminho sozinha, em que há aí um forte medo, né? Medo não da morte, mas medo de ficar, do seu amado ficar ali sozinho também, né? Porque o amado, de certa forma, vai ficar sozinho. Enfim, por fim, esse poema, o eu lírico, ele parece estar em paz com a morte, em paz com a partida. Diferente do início, em que ele não está em paz, com sua consciência, que os pré-rafaelitas, eles ligavam mais para a questão da consciência, do pensamento, e não para a questão do exterior. No final, já há essa consciência do eu lírico de que o amado, ele já pode esquecê-la, porque ela não vai estar mais ali perto, e se ele ficar lembrando dela, ele vai sofrer. Isso quer dizer o quê? Aí está a temática do amor forte. Por quê? Porque a renúncia. O eu lírico, ele renuncia à necessidade de ser lembrado. O que é até irônico, né? A gente enfatiza isso porque o tema desse poema, o título desse poema é Remember, lembre-se. Então é irônico no final, né? Esse é o eu lírico pedir para que seu amado esqueça, viva feliz, viva a sua vida, né? Então o eu lírico, ele vai sacrificar o seu desejo pessoal com uma expressão de amor verdadeiro. Esse amor verdadeiro é provado no final, quando o eu lírico, ele renuncia à lembrança. Podemos ir para agora as considerações. Antes das considerações, né, nas nossas pesquisas, nós encontramos um poema, o poema Remember, traduzido por Manuel Bandeira. É uma curiosidade que nós quisemos trazer, e essa é a tradução, né, para quem interessasse em saber sobre a tradução, em que Manuel Bandeira ele traz a sua visão do poema. Não vamos dizer uma tradução, né, mas ele traz realmente a sua visão. É tipo como se o poema... Uma versão do poema. Isso, uma versão desse poema, né, que Manuel Bandeira ele traz. Jamile, quer ler esse poema? Recorda-te de mim, quando eu, embora, for para o chão, silente e desolado. Quando não te tiver mais ao meu lado, e sombra vã chorar por quem me chora. Quando não mais puderes, hora a hora, falar-me do futuro que has sonhado. Ah, de mim te recorde do passado, delícia do presente por agora. No entanto, se algum dia me olvidares, e depois de te lembrares novamente, não chores que sem meio aos meus pesares, um resto houver do afeto que me envistes, melhor é esquecer-me mais contente que me lembrares e ficar triste.
Super, super Manuel Bandeira. Após a gente falar um pouquinho, a gente traz o que a gente coloca aqui como as considerações finais do nosso trabalho. A gente, bem no início, a gente trouxe como título Caminhos e Morte, ok? Caminhos e ideias. A gente queria trazer aqui justamente para o trabalho, mostrar essas características da personagem. Falar um pouco sobre a morte. Aqui a gente usou até meio que palavras também remetiam à memória e aos caminhos, que eram para a gente poder fazer algo relevante aos dois poemas. Notemos o quê? Como também a gente está falando de uma disciplina, a literatura inglesa tem um número muito grande de autores e de obras que podem ser estudadas, tanto no teatro como na prosa e na poesia. Na poesia não poderia ser diferente. E aprender sobre Cristina Rossetti nessa época foi um dos achados da poesia da era vitoriana, tá certo? Cristina Rossetti, que era uma mulher que tinha uma escrita maravilhosa e que, mesmo sendo conhecida por temas religiosos, apresentava muitos outros temas nos seus trabalhos, como, por exemplo, o amor. A gente vê uma menção do amor. Claro, nunca é aquele amor escancarado, mas há sim esse sentimento presente em seus poemas. Não há aquele exagero, mas ele está ali presente. A morte, a própria natureza, entre outros temas, ok? Quando a gente ia aí fazendo uma finalização sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos poemas escolhidos, o que a gente vai perceber? Em Uphill, a gente tem o que ela fala sobre, como eu já tinha dito, uma jornada. Aqui ela é colocada, né, um caminho, a Thaís fala um caminho traçado, porque ela acredita que nós estamos, todos no Eu Lírico acredita, coloca aqui, todos nós estamos numa subida rumo ao topo da colina, ou seja, a morte. Viver é um caminho para morrer. Essencialmente, o nosso poema nos diz isso, viver é um caminho para morrer. E quando a gente pega o poema Remember, em que ela fala muito provavelmente ao seu amante, aqui colocado como uma pessoa que ela ama, e não no sentido pejorativo da palavra, ela coloca o que aconteceria se ela morresse nesse momento, onde ela prefere ser esquecida do que ser motivo de tristeza. E ela não coloca em momento nenhum. Há ainda um poema dela chamado Quando Eu Morrer, que a gente resolveu não considerar aqui, que ela fala: quando eu morrer, não cante canções tristes para mim. Quando eu morrer, não venha me plantar cipresses na minha cabeça, mas seja uma grama verde. Talvez eu escute os pássaros cantando, talvez não. Então a gente percebe que a autora possui sim suas incertezas sobre a morte, sobre o que há após ela, mas ela também não considera como algo macabro, terroroso, nem como um escape, ok? Não, ela Então, considera, né, a morte, tanto no primeiro como no segundo, como a morte, como eu falei, ela é contemplativa, né? Ela contempla a morte, né? Ela vai falar da morte de uma forma poética mesmo. Ela não, em nenhum momento, ela fica revoltada porque vai morrer, né? A única revolta dela no início, em Remember, é justamente do seu amado a esquecer. Mas, por fim, como toda pré-rafaelita, ela abdica, né, dessa memória. Assim como no título do nosso trabalho, né? Caminhos e memórias e lembranças, né? E, por fim, ela
ela tem tanto no primeiro como no segundo poema que a gente analisou, esse vislumbre, ela vislumbra a morte. Não quer dizer que a morte já veio para ela sabe o que vai vir, como é que vai ser, e ela já antecipa, né, no poema Remember, ao seu amado, o que ele tem que fazer, né, para que ele não sofra. Então, são essas as nossas principais conclusões. Dentre a conhecemos, essas são nossas referências. E isso é tudo, pessoal. Tchau.